Olá e sejam muito bem-vindos a este vídeo. Hoje foi um pedido especial da equipa Nutrium para vos dar algum feedback da minha relação com este software. Então eu queria falar-vos precisamente sobre o site e como é que ele funciona. Já vou mostrar passo a passo o que é que nós podemos fazer para a condução de uma consulta e para o seguimento com os nossos pacientes, mas queria falar-vos do principal motivo que me levou a subscrever este software e esta forma de gerir as minhas consultas. Então, ponto número 1, eu precisava de um gestor de agenda que foi rapidamente facilitado através desta plataforma. Nós inserimos os dados pessoais dos nossos pacientes, inserimos as datas das consultas, os dias, tudo, fica tudo programado e além disso também nos diminui a probabilidade das pessoas faltarem porque se esqueceram, porque aquilo lança um reminder para os nossos pacientes. Além disso, fazia-me um bocadinho de falta a questão de poder seguir a evolução das pessoas ao longo do tempo, quer a nível individual, quer a nível de grupo. Eu precisava de alguma forma de ter uma garantia de que as coisas estavam a correr bem e no caso de não estarem a correr bem, de perceber o que é que se estava a passar. E terceiro ponto, que para mim foi uma vantagem ótima, é o facto de este software nos permitir focarmos mais na pessoa que temos à nossa frente, porque ele nos ajuda muito, faz as contas, rapidamente percebemos se os macronutrientes estão todos completos quando inserimos as refeições e é um bocadinho mais intuitivo, deixa-nos mais relaxados para nos focarmos na escuta ativa e na pessoa que temos à nossa frente e não estarmos tão preocupados com a parte matemática, digamos assim, da nossa consulta e do nosso plano alimentar. Por isso agora venham comigo, vou-vos mostrar um bocadinho como é que usamos este software e as funcionalidades que ele tem. Então, bem-vindos ao menu principal do site Nutrium. Temos aqui uma plataforma que nos permite gerir a nossa agenda e as nossas consultas de uma forma mais rápida e eficaz. Nós neste painel principal podemos vir ainda gerir a nossa agenda. Temos aqui as consultas e conseguimos ver, por exemplo, ao mês, à semana ou ao dia. E imaginemos que nós recebemos uma chamada para fazer uma marcação de uma nova consulta, um paciente novo que nós não temos. Vamos aqui, adicionamos um novo paciente, preenchemos os dados e marcamos depois uma nova consulta. Depois, em relação aqui a outras coisas interessantes que nós podemos consultar no painel e que nos fazem também, muito rapidamente, termos aqui alguns dados importantes. Em relação às receitas, isto também é muito interessante, que é, eu por exemplo tenho receitas que dou com muita frequência aos meus pacientes e que lhes passo e acho que é importante poder ter aqui na nossa plataforma, nós temos uma área que tem as nossas receitas. Temos também aqui a questão dos equivalentes, se nós precisarmos de ver o que é que equivale a cada coisa ou até criar uma nova lista de equivalentes. E depois temos uma outra coisa que é bastante prática, que são os modelos. Nós temos neste site modelos de planos alimentares para X calorias ou então modelos de alimentos que nós devemos evitar. Agora vamos aqui, por exemplo, aos nossos pacientes para vocês verem como é que nós podemos registar a informação. Toda a anamnese que nós fazemos, a história clínica, as medições, algumas informações importantes sobre o estilo de vida da pessoa, se é fumador ou não, se bebe álcool, o estado civil, as horas a que se costuma levantar e dormir, o funcionamento intestinal, o tipo de estilo de vida que a pessoa leva, se é muito estressante ou não, tudo isso nós podemos colocar aqui. Depois fazemos as medições normais, os perímetros. E depois temos aqui a questão do planeamento. Nós, quando inserimos esta informação, ficamos com uma série de gráficos que nós podemos adaptar. E depois tem uma questão muito interessante que é a distribuição dos macronutrientes. Nós podemos distribuir os nossos hidratos de carbono, neste caso, para vocês perceberem, eu podia colocar mais ou menos hidratos de carbono. Se eu fizer uma restrição de hidratos de carbono, imaginemos 40%, e queria aumentar um bocadinho a minha proteína, imaginem, sempre que eu fizer isto, de acordo com as recomendações, estas barras andam de forma a que nós tenhamos sempre os valores mais acertados e isso também nos dá aqui alguma garantia dos valores e das percentagens que estamos a usar. Depois, podemos começar então a construir o nosso plano alimentar. Eu coloquei aqui só para termos alguns exemplos: o pequeno almoço, a que horas é que é, os alimentos. Imaginem que eu quero juntar aqui uma peça de fruta, vamos juntar a maçã, vamos colocar uma unidade de maçã e temos aqui um pequeno almoço de 198 quilocalorias. Automaticamente temos uma distribuição de macronutrientes. Depois temos também os valores de micronutrientes para termos a certeza se estamos a colocar no plano alimentar tudo o que o nosso paciente precisa.
e também os outros lanches. Podemos ainda recomendar às pessoas caminhadas ou algum outro tipo de exercício físico. Imaginem que eu vou recomendar ski, 20 minutos 3 vezes por semana, vamos colocar aqui. Alimentos a evitar, imaginemos que a pessoa tem intolerância à lactose, vamos colocar aqui leite e derivados, a ingestão de água ou outras recomendações. Teremos depois uma análise dos nossos dados, como é que está feita a distribuição de macronutrientes, gorduras, hidratos de carbono, energéticas, uma série de parâmetros importantes para nós percebermos como é que está esta distribuição, e à medida que os planos alimentares vão avançando e vão evoluindo, nós também podemos perceber como é que foi feita esta evolução da distribuição energética. E depois temos um último parâmetro com os entregáveis, onde nós podemos entregar imprimindo o plano alimentar, enviando por e-mail ou enviando uma mensagem à pessoa. Podemos logo fazer uma marcação de uma nova consulta e acompanhar o seguimento. Bem, espero que tenham gostado tanto deste software como eu gosto, que tenham ficado aliciados para experimentar, ou pelo menos curiosos para irem ver ao site, e que subscrevam. Vão de certeza gostar bastante e vão ver que os vossos pacientes vão se sentir muito mais acalorados e mais próximos quando tiverem alguma dúvida.